Olá, alunos! Hoje a aula de vocês é sobre torção e flexão simples. Primeiramente, vamos estar aprendendo a parte de torção e depois a flexão simples. Uma introdução, então, sobre o que é a torção. A torção são tensões e deformações de eixos circulares, os eixos, submetidos a pares de torção ou torques. Então, torção e torque são a mesma coisa. E são conhecidos pela letra T. Então, a turbina que exerce um torque T no eixo. Esse eixo ele transmite o torque para o gerador e esse gerador cria um torque T igual e oposto. É o caso aqui. Tem a turbina que exerce um torque T ao eixo e esse eixo ele transmite um torque para o gerador. Aqui é só tá mostrando ele desmontado, tá? Onde tem as emendas. Então, primeiramente, uma discussão das tensões em uma barra de seção circular. Geralmente, na torção, vocês vão estar trabalhando provavelmente com cilindros, né? Então, são forças de cisalhamento elementares que são equivalentes a um torque interno, igual e oposto ao torque aplicado. Entre a parte de formulação, de integral e derivadas. Nós estaremos trabalhando diretamente com a aplicação de fórmula que partiram desse princípio até chegar na fórmula coerente, a que nós estaremos usando. Embora o momento das forças de cisalhamento seja conhecido, a distribuição das tensões na seção transversal não é. Então, na seção transversal, essa distribuição não é conhecida. A força de cisalhamento às vezes pode até ser conhecida, ou se a força de cisalhamento não é conhecida, você sabe o torque. Então, se você quer encontrar o cisalhamento, você precisa do torque, ou então você vai precisar do cisalhamento para estar encontrando o torque que ali está sendo aplicado. A distribuição de tensões de cisalhamento ela é estatisticamente indeterminada. Por isso, deve-se considerar as deformações do eixo, ao contrário da tensão normal. Aqui nós temos uma cisalhante, aqui nós temos uma normal, que é devido à carga axial. A distribuição das tensões de cisalhamento, a cargas de torção não pode ser considerada uniforme, então não vai ter a mesma carga. A tensão normal e a tensão de torque não vão ser as mesmas. Os componentes de cisalhamento axial. O torque, quando aplicado ao eixo, ele produz tensões de cisalhamento nas faces perpendiculares ao eixo, onde está o cursor do meu mouse, perpendiculares. Traz condições de equilíbrio que requerem a existência de tensões iguais nas faces formadas pelos dois planos que contêm o eixo da barra. E a existência de componentes de cisalhamento axial, ela é demonstrada considerando um eixo formado por tiras separadas e fixadas por meio de pinos. Então, as tiras adjacentes, elas deslizam uma em relação à outra, quando torques iguais e opostos são aplicados nas extremidades da barra. Então, aqui a gente vê a aplicação do torque na extremidade das barras. Essas são as barras, né? Em cinza, o cilindro está em marrom, as barras estão em cinza, e aqui em vermelho a gente vê a aplicação do torque. As deformações em uma barra de seção circular. A partir da observação, o ângulo de torção da barra ele é proporcional ao torque aplicado e ao comprimento da barra. Então, quando uma barra circular é submetida à torção, toda a seção plana permanece plana e indeformada. Seções transversais circulares cheias ou vazadas, elas permanecem planas e sem distorções, porque um eixo circular é assimétrico. Mas seções transversais que não são circulares, como essa que é na forma de um prisma, elas não são assimétricas, então elas são distorcidas quando submetidas à tração. A tração faz esse sentido parecido com o momento, como se você fosse estar torcendo. Então, vocês olham essa imagem, vocês pensam em vocês torcendo um pano, por exemplo. Para tirar um pano molhado, você quer tirar água, você torce ele, você está aplicando uma torção nele. E é essa mesma situação que acontece quando ele não for uma figura circular, que seja assimétrica.
Quando ela não for dessa forma, ela vai estar sofrendo a distorção devido à torção. As deformações de cisalhamento. Deve-se considerar uma seção interna da barra. Como a barra ela é submetida a um carregamento torsional, o elemento do cilindro interior ele se deforma em um losango. Uma vez que as extremidades de um elemento elas permanecem planas, a deformação de cisalhamento vai ser igual ao ângulo de torção. Então, você vai estar trabalhando com ângulos. E a deformação de cisalhamento ela é proporcional à distância do eixo da barra. Então, que a gente consegue ver aqui a função da fórmula. Cada elemento, P está aqui, o gama está a essa altura, né? O que é o C, o que é o gama máximo. Mas de primeiro momento nós não estaremos trabalhando com esse tipo de figura, vamos estar trabalhando com algumas figuras mais simples. Multiplicando a equação anterior pelo módulo de elasticidade transversal do material, então quando entrar a questão de módulo, se for entrar a questão de módulo e precisar estar encontrando a torção, tem como também, ou seja, aplicação da lei de Hooke juntamente com a torção. A gente tem a fórmula aqui que você já é de conhecimento de vocês, mas que ao longo da evolução do conhecimento ela vai se aprimorando, vai entrando figuras geométricas diferentes. Primeiro a gente aprendeu todas as planas, agora a gente está aprendendo algumas mais trabalhadas e também outras formas, não apenas nas planas, e também dentro disso a aplicação das tensões. Então, já tem algumas modificações nas fórmulas. Aqui nós temos a fórmula para estar encontrando essa área de tensão, que é 1/2 vezes π vezes o C, que é esse comprimento. Então, o C ele vem a ser o raio, tá? E a tensão de cisalhamento, ela varia linearmente com a distância radial do eixo da barra. Então, lembre-se que a soma dos momentos das forças elementares internas é igual ao torque no eixo da seção. E os resultados são conhecidos como as fórmulas de torção no regime elástico. Então, você tem o cisalhamento máximo, tem a torção vezes o comprimento vezes essa área calculada aqui. Se ele pedir tensão mínima, tensão máxima, às vezes você pode estar tendo que trabalhar com essa outra fórmula, mas a princípio nós estaremos trabalhando com essa onde está passando o meu cursor e essas aqui. Tem as tensões normais, que são elementos com faces paralelas e perpendiculares ao eixo da barra, quando são submetidos a tensões de cisalhamento apenas. Então, tensões normais, tensões de cisalhamento ou uma combinação de ambas podem ser encontradas para outras orientações do elemento. Então, considere um elemento a 45 graus, né, como essa figura, com o eixo da barra. Aí você vai ter toda uma formulação, sempre do princípio, tensão é força sobre a área. Depois de você realizar toda uma submissão com base nos eixos, né, tensão e a zero, tensão de cisalhamento a zero, você encontra o cisalhamento máximo. O elemento alfa ele está em cisalhamento puro neste caso. E o elemento C, então, ele passa a ser submetido a uma tensão de tração, né? Como a gente consegue observar aqui é compressão e aqui tração. Em duas de suas faces e tensão de compressão nas outras duas, como eu mostrei aqui. Tração, compressão. Note-se que todas as tensões para os elementos alfa e C vão ter a mesma magnitude. Existem alguns tipos de falhas por torção também, como o caso de materiais dúcteis, geralmente eles falham no cisalhamento, e materiais frágeis eles falham mais em tração do que em cisalhamento. Então esse conceito ele é bem interessante. Então, quando submetido à torção, um corpo de prova feito de material dúctil, ele rompe ao longo de um plano perpendicular ao seu eixo longitudinal. Perpendicular ao seu eixo longitudinal. Quando submetido à torção,
que é o caso aqui. O material frágil, ele tende a romper-se ao longo dos planos perpendiculares, a direção em que a tensão de tração é máxima, ou seja, ao longo de superfícies em 45 graus, com o eixo longitudinal do corpo de prova. Existem também o ângulo de torção no regime elástico, onde é necessário lembrar que o ângulo de torção e a deformação de cisalhamento máximo elas são relacionadas. E no regime elástico, a tensão de cisalhamento e a deformação de cisalhamento elas também estão relacionadas com a lei de Hooke, parte da elasticidade do material. Igualando as expressões, então para a tensão de cisalhamento e resolvendo para o ângulo de torção, se precisar encontrar o ângulo de torção é essa aplicação de fórmula. E se o eixo consistir em várias partes com diferentes seções transversais, diferentes materiais ao longo do seu comprimento, o ângulo de torção ele é encontrado com a soma dos ângulos de torção de cada componente, tá? Então, isso aqui já é uma aplicação de cálculo muito mais avançada. Se for utilizado, vai ser utilizado essa daqui, onde está o cursor do mouse. Existe a torção de elementos não circulares, como eu já tinha mencionado para vocês, onde as fórmulas de torção anteriores elas são válidas para eixos assimétricos ou circulares. Então, seções transversais planas de eixos não circulares, eles não permanecem planas. E as tensões e a distribuição das deformações elas não variam linearmente. Então, para seções retangulares uniformes, a gente tem essas aplicações de fórmulas. E em grandes valores de A por B, a tensão de cisalhamento máximo e ângulo de torção são os mesmos de elementos de paredes finas de espessuras uniforme e forma arbitrária, como vem a ser esse caso, A por B e A por B. Onde B é sempre a espessura e A é todo o comprimento da barra. Então, aqui tem alguns coeficientes para barras retangulares em torção também. Também não vai ser fórmulas que agora de primeira mão a gente vai estar utilizando. Existem eixos vazados de paredes finas que pode se estar calculando a torção também. Daí, para esses cálculos, você usa a soma das forças na direção X, né, e em relação a A e B. E a tensão de cisalhamento ela varia inversamente com a espessura. Então, se a espessura for pequena, a tensão de cisalhamento vai ser maior e vice-versa. Calcule o torque do eixo integrante dos momentos devido à tensão de cisalhamento. A gente vai se for utilizar para elementos vazados, seria essa formulação. E o ângulo de torção também seria essa formulação.